Então, 1 Coríntios, capítulo 15, de 12 a 19. 1 Coríntios 15, de 12 a 19, diz assim a palavra do Senhor. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A ressurreição de Cristo e os seus resultados. A Páscoa, que nós comemoramos hoje, ela tem um significado histórico específico lá em relação ao povo de Deus, o povo judeu, quando Deus os libertou da escravidão do Egito. Mas ela torna-se um símbolo para a igreja, para o Novo Testamento. O livro de Êxodo, ele narra a origem da Páscoa. Deus prometeu redimir o seu povo usando o seu servo Moisés para tirar daquela escravidão. Ele enviou a presença de Faraó e anunciou a Faraó que se Faraó não deixasse o meu povo ir, ou seja, Deus falando através de Moisés para servir, Êxodo 8:1, Deus derramaria 10 pragas sobre o povo do Egito. E Faraó recusou fazer a vontade de Deus. E Deus enviou aquelas pragas, sendo que a última das 10 pragas foi a morte dos primogênitos. A noite da primeira Páscoa, então, é essa 10ª praga, quando Deus institui que o povo, conforme o número, sacrificasse um cordeiro para que, a partir disso, pudesse molhar as vergas das portas, nos umbrais, para que quando o destruidor passasse, Deus havia dito que Deus faria com que o primogênito de todo aquele onde não tivesse a marca do sangue nas vergas da porta, pereceria naquela casa o primogênito. Então, apontando para quem? Para Jesus Cristo. A Páscoa é dada aos judeus, mas ela tem um significado para o povo de Deus nos dias atuais. Jesus Cristo é a nossa Páscoa, porque ele foi morto pelos nossos pecados. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João fala, João 1:29, ele foi sacrificado no nosso lugar. Ele derramou o sangue. Então, a cruz onde ele foi pregado, todo o sangue escorreu para pagar o nosso pecado. Então, o Novo Testamento está relacionado a Jesus Cristo, o Messias prometido ao povo de Israel, que naquele símbolo da Páscoa apontava que ele viria salvar não só o povo de Israel, que o rejeitou, mas salvar todo aquele que nele colocasse a sua fé, que cresce nele. Há uma denominação que guarda os sábados. E eu tenho acompanhado nas redes sociais, na internet, no YouTube, alguns vídeos onde eles declaram sobre a verdadeira Páscoa, como se eles tivessem a verdade. É dito que a verdadeira Páscoa refere-se à morte de Jesus Cristo. Está certo? A verdadeira Páscoa é a morte de Jesus Cristo. Mas não somente a morte de Jesus Cristo. Eles dizem que a ceia do Senhor, assim como lá a Páscoa era o símbolo para o povo de Israel, para o povo de Deus nos dias de hoje, a ceia do Senhor é que representa a morte do Senhor na cruz pelos nossos pecados, porque o próprio Senhor deixou dito, quando comerdes o pão e beberdes o vinho, anunciais a minha morte, aquilo que eu fiz derramando o meu sangue, entregando o meu corpo na cruz pelos pecados. Eles afirmam que há uma substituição, então,
daquele cerimonial que foi feito para os judeus em relação à ceia do Senhor. E eles dizem que a Igreja Católica adaptou o fato da ressurreição de Cristo para justificar a guarda do domingo. Olha só. Então nós guardamos o domingo simplesmente porque não concordamos com o sábado. Não tem nada a ver. Mas a palavra de Deus, muitas vezes, quando ela não é entendida, ela é aplicada para o nosso proveito. É o que eles estão fazendo. Ou seja, eles não negam que a ressurreição de Cristo seja importante, mas eles desvinculam o fato de que Cristo morreu pelo nosso pecado, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Isso é uma sequência lógica, é um fato único. Nós não temos como desconsiderar que a ressurreição tem a mesma importância quanto a morte de Jesus Cristo. E nós não defendemos aqui o nosso ponto de vista, nós olhamos para a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 16, 21, diz: desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitos dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Quem é morto, ele é sepultado, e se ele foi sepultado, ele ressuscitou. Então é um evento único, eu não posso desconsiderar, para adaptar para a minha crença aquilo que eu acho que é importante. Então a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, o túmulo vazio, é a base da fé cristã, é a base do Evangelho, porque sem isso não tem salvação. Jesus Cristo teria feito uma obra incompleta se ele não tivesse ressuscitado. E se eu não destaco a ressurreição, é o que nós vimos hoje pela manhã, na pregação, na peça que nós tivemos, é o que nós pregamos nessa noite, é a importância desse fato ser um fato único, porque é o amor de Deus demonstrado aos homens. Então a sequência ininterrupta do plano de Deus, porque Deus é perfeito. Aqueles que lembram de um Cristo morto, um Cristo ainda pregado numa cruz, num crucifixo como nós vemos por aí, vivem perdidos em seus pecados, vivem enganados por suas ideias, por sua religiosidade. E é o que tem acontecido hoje. A Páscoa é festejada, tantas pessoas demonstrando religiosidade, mera guarda de tradições, rituais, emoção, sacrifícios, um coração até amoroso, mas um coração distante de Deus, um coração frio, porque não tem a verdadeira salvação em Jesus Cristo. Manifestam que gostam do Senhor, mas não amam verdadeiramente, porque não professam de boca, mas não têm uma vida que qualifique como um servo de Deus, uma pessoa transformada pelaquela morte e pela ressurreição do Salvador. Presos aos seus pecados, vendidos a fazer o mal, quando falam bem através da sua boca, mas estão fazendo o mal. Então a ressurreição de Cristo é a doutrina fundamental de qualquer igreja fundamentada na palavra de Deus. Nós não pregamos cura, não pregamos milagre, nós pregamos o Cristo vivo, o Cristo que venceu o sepulcro está vazio. Tantas e tantas religiões têm os seus líderes, os seus deuses mortos, sabe-se aonde está o túmulo. Jesus Cristo não está no túmulo, porque ele está na presença do Deus vitorioso. Ele venceu a morte. Então os aspectos da nossa salvação incluem mais do que a morte do Salvador. Inclui também a sua ressurreição, a ascensão, porque quando ele ascende aos céus, ele é exaltado como soberano, como Deus verdadeiro que venceu o mal. E o apóstolo Paulo, aqui nessa passagem que nós lemos, de 1 Coríntios capítulo 5, ele fala da influência da ressurreição sobre a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. E essa doutrina, mais uma vez, é o fundamento do cristianismo, é o fundamento daquilo que Paulo pregava. Muitos admitem a morte do Salvador, mas negam a importância da sua ressurreição corporal. Aquele corpo semelhante ao nosso, que não pecou, sofreu por nós, foi colocado no madeiro, colocado na sepultura, mas ele tornou-se vitorioso, porque ele ressuscitou num corpo glorificado. O seu espírito
venceu o mal. Então a palavra de Deus nos mostra nessa passagem de que a ressurreição é fundamental para aquele que crê em Jesus Cristo. De acordo com as Escrituras, Romanos 10, 9 e 10, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres que o Senhor o ressuscitou dos mortos, será salvo. Por quê? Porque com a boca se faz a profissão, a confissão, mas a salvação vem de um coração que crê nesse Cristo ressurreto. E nós vamos ver aqui nesse texto, Paulo chamando a atenção dos coríntios, e nós devemos ter esse entendimento, irmãos, porque nós vamos ter a oportunidade de sermos confrontados naquilo que nós cremos e mostrarmos através da palavra do Senhor que eles precisam crer nesse Cristo ressurreto. Versículo 12, alguns dos coríntios haviam pensado, estavam dizendo que não havia ressurreição dos mortos. Como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Havia sempre uma oposição à mensagem que Paulo pregava, em todos os locais que ele chegava. Por quê? Porque ele pregava o Evangelho, e havia oposição. Então essas pessoas colocavam em dúvida o Cristo ressurreto. Eles negavam a realidade do Evangelho. Talvez porque estivesse ensinando outras doutrinas, como eu já manifestei, né? Adaptando uma doutrina para aquilo que eu acho que deva ser a verdade, mas não a verdade. Talvez estivesse ensinando assim as pessoas. É o que ocorre em muitas igrejas, distorcem o Evangelho. Ou talvez fossem mal intencionados realmente para combater a palavra de Deus, sendo um instrumento do inimigo contra o verdadeiro Evangelho. Então, contradiziam o ensino do Cristo ressurreto, fisicamente e espiritualmente. É importante isso, o físico e o espiritual. O espiritual nunca foi abatido, o físico foi, porque ele sofreu pelos nossos pecados, se entregou. Ele precisava entregar algo por nós, mas o espiritual manteve-se vivo. Então, contradiziam isso. Paulo começa estabelecendo, então, essa ordem que deve-se crer nesse Cristo ressurreto para crer na salvação, porque, do contrário, não tem base para o cristianismo. E aí ele chega lá no versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a minha pregação, Paulo pregando, né? E também a fé daqueles que estavam crendo naquilo que Paulo pregava. Se não é verdade, então não precisa crer. A pregação apostólica, a palavra de Deus. Paulo não inventou o Evangelho, ele pregava a palavra do Senhor. Pregação inútil é aquela que não prega o Cristo ressurreto. A fé dos coríntios era vã, porque confiavam em algo vazio, algo que não tinha poder se Cristo não ressuscitou, algo sem valor, algo sem esperança para a vida do homem. E assim, o homem hoje, ao invés de crer no Senhor como Salvador e Senhor, ele crê em coisas que não levam para a eternidade. As pessoas creem em algo, dizem que creem, mas a fé muitas vezes é posta em coisas que não têm poder, em coisas que são criadas pela mente do homem simplesmente para afastar de Deus. A fé verdadeira é colocada naquele que pode remir o homem dos seus pecados, e só Jesus Cristo pode fazer isso. É o que o Paulo está falando. Paulo tinha um relacionamento íntimo com Deus, e ele pregava esse relacionamento, porque ele vivia a experiência diária com o Salvador. Versículo 15, falsas testemunhas, ele fala ali, os apóstolos seriam falsas testemunhas. Se Cristo não ressuscitou, de nada vale a palavra de Deus. A nossa pregação é falsa, mas nós cremos que ele venceu a morte. E Paulo está exortando para esse pedido. E ele mostra que a verdade, vai lá para o capítulo 15, versículo 4 e 6, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, e que foi visto por Cefas e pelos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos. Então haviam testemunhas oculares que viram o Senhor e Salvador ressurreto. Então por que não crer? Esses coríntios não criam, por quê? Se tinham pessoas ainda vivas, muitos deles já dormiam, já tinham partido para a eternidade, mas
havia pelo menos 500 pessoas, fora os apóstolos, fora Tiago, meio-irmão do Salvador, que testemunhava de que o Salvador vivia. A pregação não é vã quando nós cremos dessa forma. Sem a ressurreição, não há esperança para aqueles que morreram, aqueles que já aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Se Cristo não ressuscitou, qual a esperança deles? Não tem esperança nenhuma. Por isso que nós devemos crer nesse Salvador ressurreto. Sem a ressurreição, a fé cristã não traz perdão de pecado e não traz esperança para uma vida depois desse mundo. As pessoas estão ocupadas, preocupadas com o dia a dia, esquecendo que são passageiras por esse mundo. Nossa vida nós não sabemos quanto tempo durará, mas o homem precisa estar preparado. E a pregação da palavra de Deus, o evangelho é fundamental. E Paulo se preocupava com isso, para preparar a pessoa, para que o dia que partir desse mundo possa chegar na presença de Deus, não por seus méritos, por suas obras, mas pelo sangue de Cristo. Esse que ressuscitou dentre os mortos, que tem poder, que dá essa esperança, que dá essa certeza. Versículo 19, um versículo que eu acho maravilhoso. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Então Paulo falou sobre tudo que ele falou até aqui, e ele termina dizendo, se Cristo não ressuscitou, nós não temos esperança. As pessoas creem em religião, creem em tantas mentiras, mas se não crê, não tem esperança nenhuma. É miserável. Por quê? Porque continua na sua vida de pecado. Continua vivendo contra Deus, porque não faz a vontade de Deus. Aquele que não faz a vontade de Deus é contra Deus, porque ao invés de ajuntar, está espalhando. Então nós, como cristãos, como salvos, somos felizes. Por quê? Porque cremos nesse Cristo ressurreto, a nossa esperança, que há uma vida, e uma vida eterna na presença de Deus, porque nós colocamos a fé nesse Salvador. A morte para o crente, nós não vamos sair daqui alegres porque morreu Davi, não, mas não pode nos entristecer ao ponto de nós perdermos a esperança. Nos magoa, nos chateia, claro que sim, faz falta a pessoa para nós, faz, mas nós precisamos viver por essa certeza de que nós estaremos na presença do nosso Salvador. Por quê? Porque ele sofreu tudo aquilo que eu merecia. Então eu olho para o sofrimento dele, isso deve me encorajar, deve me animar como um salvo a viver cada dia melhor para esse Salvador. Quando ele me buscar, ele vai me preparar para esse momento. E se ele buscar a igreja, nós precisamos estar preparados, servindo ao Senhor, pregando o Evangelho, não desanimados. Então o salvo, se ele não tiver essa esperança no futuro, ele vai viver contristado e envolvido com as práticas desse mundo, né? Colocando seu trabalho, seus prazeres, seu hobby, tudo aquilo que tira o lugar do Salvador em primeiro lugar na sua vida. Salvo, sim, mas uma vida miserável, é mais miserável dos homens. E há muitos cristãos assim, irmãos, porque perdem de vista a maravilha que é a eternidade na presença do Salvador. Então toda a pregação de Paulo, ela dá ênfase a isso, a ressurreição do Salvador. O livro de Atos também, Pedro fala sobre isso, né? Os capítulos iniciais, essas passagens mostram a ressurreição de Cristo. Atos 2, 24 e 32, Atos 3, 15 e 26, Atos 4, 10, Atos 10, 40, Atos 13, 30 a 37, Atos 17, 31, nos apóstolos pregavam, se envolviam com a pregação do Cristo ressurreto. E Paulo ainda em Romanos 4, 24 e 25, Romanos 6, 4 e 9, Romanos 7, 4, Romanos 8, 11, Romanos 10, 9, como lemos, 1 Coríntios 6, 14 e 15, está também no livro de Coríntios, 15, 4, lemos também agora, a esperança, 2 Coríntios 4, 14, Gálatas 1, 1, Efésios 1, 20, Colossenses 2, 12, 1 Tessalonicenses 1, 10, 2 Timóteo 2, 8. Depois eu posso passar para os irmãos, ou na transmissão o irmão pode ver todos esses versículos que exaltam Jesus Cristo ressurreto, a viva esperança daquele que crê.
E Pedro destaca lá em 1 Pedro 1:21, e por ele crestes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Então, aquele que crê no Cristo ressurreto, a esperança está no Deus Todo-Poderoso, não nas coisas desse mundo. Jesus Cristo, revelado através da sua palavra, foi revelado a Paulo. Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4, no próprio capítulo ali no início, porque primeiramente ele entregou aquilo que ele recebeu, que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, ele viu o Senhor lá no caminho para Damasco, o Salvador, e o Salvador revelou para ele. Ele vivia no tempo do Salvador, vivia. Não sabemos se ele presenciou a crucificação, mas o Senhor apareceu a ele. Aquele que perseguia o Salvador, a igreja, foi transformado no caminho para Damasco. E ele entrega essa mensagem a todos. Por quê? Porque ele teve a sua vida transformada. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Entregar a mensagem aos pecadores, porque nós temos essa vida transformada. Não porque era apóstolo Paulo, porque era o Paulo, não. Um homem como nós, pecador, mas quando foi transformado, viu a responsabilidade. Ele creu no Salvador ressurreto, que apareceu para ele naquele caminho, transformou a vida dele e levou como prática na vida dele, como alvo na vida dele, pregar o Senhor ressuscitado. E ele exortava então essa igreja de Corinto a crer. Ele não criou mensagem nenhuma. Nós não criamos. Agora, se nós não temos comunhão com Deus na sua palavra, não temos um dia a dia devocional com o Senhor, como nós vamos aprender a palavra de Deus? Falava com um irmão, algumas denominações entregam a mensagem pronta, rituais, cartilhas. As pessoas nem sabem aonde fica Gênesis, aonde fica Deuteronômio, aonde fica Corinto. Nunca abriram uma Bíblia. São enganadas. Não creem no Salvador ressurreto. Nós temos a palavra para conferir, como os de Bereia, se a palavra pregada realmente é como é, para que nós possamos ter certeza que não somos enganados. E essa igreja tem esse propósito de pregar o verdadeiro evangelho, não oferecer benécias, não oferecer troca de nada, não oferecer vantagem nenhuma a ninguém. A vantagem é ser salvo pelo sangue de Jesus Cristo, que foi morto, que foi sepultado, mas que ressuscitou ao terceiro dia. A verdadeira Páscoa. O Senhor é a nossa Páscoa. E Paulo compartilhou esse evangelho, que levou sobre o madeiro os seus pecados. Cristo viveu e morreu de acordo com as profecias. Se ele não tivesse vivido, não tivesse morrido, não tivesse ressuscitado, ele seria mais um daqueles profetas do Velho Testamento mentirosos e falsos. Mas não, ele teve poder porque ele venceu a morte, para dar vida e vida em abundância a todo aquele que crê nele como Salvador. Então é esse que nós exaltamos, é esse que nós pregamos, a nossa Páscoa. Lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, segundo Timóteo 2,8. Mais uma vez, Paulo exaltando. Então, a palavra de Deus aqui nos mostra a importância da ressurreição na vida de Paulo, e ele exorta essas igrejas. E rapidamente agora, eu quero destacar o fato dos resultados. Então, a importância da ressurreição de Jesus Cristo e os resultados. O que eu ganho com a ressurreição do Salvador? Que ele não ficou naquele sepulcro. O que eu ganho, além da vida eterna? Claro, o que eu ganho? Primeiro, Romanos 1,4 atesta que ele era Deus. Jesus Cristo era Deus e ele veio a esse mundo para morrer por mim. Romanos 1,4, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito da santificação pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo, ele, nas suas epístolas, ele destaca isso. Além de João destacar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esse que morreu pelos nossos pecados.
ele encarnou para morrer pelos nossos pecados. Paulo diz então que ele é o único Filho de Deus, segundo o Espírito da santidade, o único santo, o único sem pecado, e que ressuscitou dos mortos. João 2, 18 a 22, responderam, pois, os judeus e disseram, que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse, derribarei esse templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram de que ele dissera isso e creram nas Escrituras e na palavra que Jesus tinha dito. Então, João também aqui está destacando as palavras do Salvador, declarando que ele é Deus, o sinal da sua divindade. Porque se eu morresse pelos pecados de qualquer um de vocês, não teria poder nenhum. Então, esse é o benefício. Sendo Deus, ele nos dá vida. Outro resultado da ressurreição do Senhor assegura que Deus aceitou a obra de Cristo e nos declara justos. Então, a obra de Cristo, quando ele ressuscitou, foi completa. E nós somos justificados. Romanos 4, 25. Mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, se ele ficasse no sepulcro, não seríamos justificados. Então, esse é o resultado da sua ressurreição. Por quê? Porque ele nos amou. Deus amou de tal maneira o mundo que se entregou por nós. O próprio Deus se entregando para nos justificar. Nós não poderíamos, pelos nossos atos de justiça, nos justificar. Por quê? Porque somos pecadores, somos gerados no pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe, eu fui gerado em pecado. Então não tenho como me justificar. Só Jesus Cristo. Então esse é o resultado. O ressurgimento de Cristo assegura a obra completa, pois é um evento que declara a justiça de Deus aos homens. Outro resultado do Cristo ressurreto, fez de Cristo nosso sumo sacerdote. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós, para servir de testemunho a seu tempo. Romanos 8, 34. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Efésios 1, 20, que manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Romanos 5, 9 e 10. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da sua ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela a morte do seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, Deus só nos ouve hoje, porque Cristo ressuscitou, e nós temos o benefício dele estar lá, ao lado do Deus Todo-Poderoso, intercedendo pelas nossas orações, pelas nossas necessidades, pelas nossas petições, porque ele venceu a morte. Então, é um benefício, é um resultado da salvação em Jesus Cristo. E nós devemos atentar para isso. Através da sua ressurreição dentre os mortos, tornou-se o nosso intercessor, governador, protetor do seu povo. Ele nos protege, irmãos. Quando nós levamos a ele a nossa súplica, ele entende a nossa necessidade e ele passa a nos proteger dia a dia. Eis que estou convosco todos os dias. Nós sabemos disso, mas ele tem prazer quando nós, o Deus Todo-Poderoso, nós chegamos na presença dele através de Jesus Cristo, porque ele está lá com esse papel de ser o nosso intercessor, porque nós, por nós mesmos, não podemos, mais uma vez, chegar na presença de Deus, mas através do Salvador, ele está. Por isso que ele foi glorificado e ele ascendeu ao céu para ser esse intercessor. Outro resultado, outra bênção que nós temos pela ressurreição de Cristo, nos proporciona a salvação que ele trouxe em sua concessão. Por quê? Porque nos dá o arrependimento,
Atos 3, 26, ressuscitando Deus, o seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Então ele perdoou, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, ele perdoa toda a nossa maldade, toda a nossa iniquidade. Esse é o benefício da sua ressurreição. Atos 3, 26, ressuscitando Deus a seu Filho, primeiro o enviou a vós, para nisso vos abençoasse e vos desviasse cada um das vossas maldades. Atos 2, 33, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então o perdão de Deus só é possível através da ressurreição do Salvador. E também nós temos a regeneração. Somos uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo pela ressurreição do Salvador. Pedro fala lá em 1 Pedro 1,3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, nos deu uma nova vida, nos deu uma nova perspectiva, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então somos regenerados, uma nova criatura, e sabemos que um dia teremos um novo corpo, um corpo que o pecado não dominará mais, mas isso é mais adiante que nós vamos falar. E também nós temos o penhor, que é o Espírito Santo que habita. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não tivesse acesso à presença de Deus, ascendido à presença de Deus, nós não teríamos o Espírito. Ele fala lá em João 16, 7, todavia digo a verdade, que convém que eu vá, ou seja, no momento que o Senhor ressuscitou, depois dos 40 dias que esteve entre nós e foi ao céu, Ele nos deu um Consolador que virá para vós, para que nos conforte no tempo que nós estivermos nesse mundo para fazer não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Então o poder de Deus continua conosco. Cremos como Salvador, somos uma nova criatura e temos o Espírito de Deus, que nos leva a fazer não a nossa vontade, mas a vontade de Deus para uma vida de santidade, dia a dia, nesse mundo perverso, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Se não tivéssemos o Espírito de Deus, nós mesmo, salvos, seríamos incapazes de fazer aquilo que agrada a Deus. Então devemos dar glória a Deus por esse benefício da ressurreição. Pela sua ressurreição, nós como salvos temos a segurança que todo o poder que precisamos para servir na igreja local, Deus nos dá, está à nossa disposição. Efésios 1, 18 a 20, tendo iluminado os vossos olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação. Aqui, esperança da vossa vocação refere-se ao salvo no sentido de trabalhar na obra do Senhor enquanto estiver nesse mundo. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, o qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Então nós temos poder de trabalhar para a obra do Senhor, porque temos o Espírito do Senhor. Pelo que diz, subindo ao céu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então os dons são dados por Deus conforme a vontade dele, a cada um de nós. Então nós, como salvos, temos pelo menos um dom para usarmos na obra do Senhor. Nós temos usado, nós temos colocado à disposição. Talvez o irmão não seja chamado para pregar, talvez o irmão não seja chamado para o diaconado, mas há tantas e tantas funções dentro da igreja local. Temos a música. Cada um deve saber qual o dom que Deus distribui, no caso para ti, para que tu possa colocar à disposição de Deus, não guardar para ti, mas colocar para a disposição da obra do Senhor. Então nós temos esse poder dado pela ressurreição do Salvador. Pela sua ressurreição também temos a certeza que Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Filipenses 3,10, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Aqui Paulo está falando
a Filipenses, ali no capítulo 3, ele exorta, capítulo 3 de Filipenses, para que se alegrem no Senhor. Restem, meus irmãos, que vos regozijai-vos no Senhor. Então, nós sabemos que passaremos por dificuldades. Teremos aflições materiais na área de saúde, aflições espirituais, aflições no relacionamento com os irmãos, com os incrédulos. Mas nós devemos nos alegrar no Senhor para que toda essa tribulação possa ser vencida com a presença do Senhor. E Paulo tinha isso como norma na sua vida, em alegrar-se em tempos de dificuldade, quando ele era perseguido. E lá em Coríntios ele estava sendo confrontado e ele se alegrava, ele pregava o evangelho. Em sua natureza carnal, ele tinha confiança que Deus tinha um motivo maior para mantê-lo vivo, para servir e fazer a obra do Senhor. Lá em Filipenses 3, capítulo 3, versículos 3 e 4, nos gloriamos em Jesus Cristo, quando a nossa glória é no Salvador, toda a nossa dificuldade, toda a nossa necessidade, ela nunca vai nos afetar, ela não vai nos incomodar, ela pode até nos preocupar, mas ela não vai tirar o nosso senso de servir ao Senhor, de fazer a vontade do Senhor, ou de colocar a culpa no Senhor porque eu estou passando por aquela dificuldade. Por quê? Porque o Senhor, Ele está conosco em todos os momentos. Então ele colocava a confiança no Senhor, não naquilo que ele já havia feito, naquilo que ele havia realizado. Ali no capítulo 3 de Filipenses, ali até o versículo 10, ele diz que tudo aquilo que ele fez, por mais que fosse para a glória de Deus, ele considerava como uma escória, como se não tivesse feito nada, porque ele não se gloriava, ele se gloriava no Cristo ressurreto, e ele pregava esse Cristo ressurreto, porque é um benefício da nossa salvação, quando nós entendemos que Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades, porque nós o servimos. Quero conhecer a Cristo, conhecer o poder da sua ressurreição. Filipenses 3, 9. Então Paulo nunca estava satisfeito na estatura que ele estava do conhecimento do Salvador ou da semelhança com o Salvador. Ele sempre se achava incompleto, e é assim que deve ser conosco, irmãos. Por mais espiritual que eu possa parecer, eu não posso usurpar ser o Todo-Poderoso. Eu preciso continuar servindo ao Senhor, vivendo uma vida santa, não sendo tropeço para os meus irmãos na fé. Anunciar esse Cristo ressuscitado. Ele sabia que ele não vivia pela sua justiça. Paulo vivia pela justiça de Deus, não das suas obras. E ele tinha obras feitas para o Senhor. Ele poderia se gloriar, mas não. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Olhando sempre para frente, não para trás, porque quando nós olhamos para trás, nós nos acomodamos, nós achamos que já fizemos demais e nos acomodamos. Então Deus nos dá, através da ressurreição do Salvador, esse poder de suprir as necessidades. E quando nós entendemos que é Deus que me deu, eu não mereço nada, eu vou servir mais ainda ao Senhor. Outro aspecto da ressurreição, como benefício, garantir que os nossos corpos serão ressurretos, assim como o corpo de Cristo não ficou no sepulcro, o nosso vai ficar por um tempo, mas um dia vai ser ressurreto e vai ter semelhança da glória desse Salvador que ressuscitou pelos nossos pecados. 2 Coríntios 4,14, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará com Ele. 1 Tessalonicenses 4,14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. É o que Paulo aqui está falando para os corintianos também, para a igreja de Coríntios. Está falando para eles, tu tem que ter essa esperança. Ele falou lá em Tessalonicenses, por quê? Porque o evangelho que ele pregava em todas as igrejas. Ele não fazia distinção. Ele não dava preferência para ninguém, ele pregava a verdade, para que todo homem chegue ao conhecimento da palavra do Senhor, para que o dia que chegar na presença de Deus e o Senhor confrontar ele, por que tu me rejeitou como Salvador? Ah, porque o Davi não me pregou. Ah, porque o Pedro não me falou.
Porque Paulo não me falou, não. Paulo se preocupava em não ter o sangue na mão de nenhum pecador. Ele era o atalaia lá de Ezequiel 33. Ele se preocupava em propagar o evangelho para não ter culpa e para exaltar o seu Salvador, aquilo que o Senhor havia feito. Então nós sabemos que um dia vamos dormir no pó, mas um dia esse corpo estará na glória com o Salvador. E isso é a palavra do Senhor que diz, não é o homem que fala. Nós entregamos o mesmo evangelho que Paulo entregava. Filipenses, então, 3:11, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. O que tu tem feito para chegar ao sepulcro glorificando a Deus? Tem a salvação? Tem. Vai chegar na presença de Deus? Vai. Mas o que tu vai apresentar? O que eu vou apresentar? Como eu tenho vivido? A Páscoa para mim é só esse significado da ressurreição do Senhor hoje, o dia da Páscoa? Ou ela tem um significado dia a dia na minha vida? Se já morremos com Cristo, cremos que também seremos ressuscitados com Ele. Essa é a esperança do crente. Vivemos como vivos dentre os mortos, porque todo aquele que não tem Jesus Cristo como Salvador está morto em seus pecados. E vai dormir no pó, como nós vamos dormir. Só que a nossa alma vai para a presença de Deus, para um dia encontrar esse corpo. A alma daquele que não crê vai ficar no pó, vai para o inferno. Um dia vai se encontrar com o corpo e vai eternamente arder no inferno, por rejeitar a salvação. É a palavra de Deus. 1 Coríntios 15:26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E aí ele fala lá no final do capítulo, versículo 54 e 55, lá de 1 Coríntios, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então, o inimigo do homem não é só a morte física, mas é a morte eterna, que em Jesus Cristo pode ser resolvida quando ele professa a fé nesse Salvador, que sofreu pelos teus pecados, que veio a esse mundo, foi morto, foi sepultado, mas que ressuscitou, dando esses benefícios para a salvação de todo aquele que crê. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2:15. Então, pela perspectiva da volta do Senhor um dia, tá? A morte e o inferno já estão condenados. Mas para aquele que crê em Jesus Cristo ressurreto, aquele que morreu pelos nossos pecados, ele venceu. E não foi só uma morte física. Ele provou a morte física para nos dar vida. E nós vamos provar, mas nós vamos um dia ressurgir. Pela sua ressurreição também temos uma prova concreta que ele vai julgar os ímpios, aquele que rejeita essa salvação, aquele que rejeita Jesus Cristo, a Páscoa. Esse vai pagar um dia por seus pecados. Atos 10:42. E mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Juiz dos vivos e dos mortos. Atos 17:31. Portanto, tem determinado um dia que com justiça ao julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então o dia do julgamento é quando? O dia que o homem partir desse mundo, ele vai se apresentar na presença de Deus. Vai ter um tempo determinado depois para o juízo. Cada um vai responder pelas suas obras. O salvo, porque deixou de servir ao Senhor, vai responder por isso. Ao invés de receber servo bom e fiel, vai ser humilhado. E aquele que rejeita Jesus Cristo como Salvador no tempo de vida nesse mundo, apartai-vos de mim para o fogo eterno, com o diabo e todos aqueles que rejeitaram a minha salvação. É a palavra de Deus que deve ser pregada. Haverá um julgamento. Deus não brinca, porque ele entregou o mais precioso, seu Filho. O próprio Deus veio a esse mundo
E para isso pagou um preço, que foi sofrer por mim e por ti. Mas nos dá a oportunidade de crer, e a oportunidade é hoje. E pela ressurreição, por último, existem mais outros, e tantos, a palavra de Deus mostra, benefícios da ressurreição, mas eu arrolei esses. Ele também preparou o caminho para que se assentasse no trono de Davi no reino vindouro. Então haverá um reino vindouro. Atos 2, 30 a 32. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria Cristo para assentar sobre o seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha. Então nós um dia reinaremos com esse Salvador também, irmãos. 1000 anos será o nosso reinado aqui na terra, depois da tribulação, porque ele tem esse trono, ele tem esse direito, e nós vamos reinar junto com o nosso Salvador. Se ele não tivesse ressuscitado dos mortos, nós não teríamos essa profecia cumprida também. Então, um benefício, mais uma vez, é o profeta que nós devemos crer. O Messias que o povo de Israel rejeitou, mas nós que cremos, temos certeza de que ele é o prometido que viria a esse mundo, descendente da raiz de Davi, né? E para dar vida a todo aquele que crê. Então, graças a Deus por sua palavra, que ela mantém-se viva ao longo desses 2000 anos, praticamente, da ressurreição do Salvador. Né? Naquela época em que iniciava o Evangelho, ela não estava escrita, mas os apóstolos eram as testemunhas vivas. Hoje, temos a palavra de Deus. Qualquer pessoa que abrir, ela pode entender, se permitir que o Espírito Santo trabalhe em seu coração. Mas nós, salvos em Cristo, somos as testemunhas de Jeová para pregar o Evangelho nos dias de hoje. Desse Messias que se entregou pelos nossos pecados, para fazer não a sua vontade, mas a vontade de Deus, o plano de Deus, desde a construção do mundo, desde o momento em que o mundo teve o fundamento, ele já era, ele existia. E Deus tinha um plano, porque sabia que o homem era falho, pecador, criou a sua imagem e semelhança, mas ele providenciou o plano para a salvação através de Jesus Cristo. Então cremos que Jesus Cristo veio ao mundo, viveu sem pecado, num corpo como o nosso, não pecou, para se entregar na cruz pelos nossos pecados. Foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Ou seja, uma obra completa. Uma obra completa. Porque se não fosse assim, ele não falaria. E é o que Paulo pregava. Entrega aquilo que eu recebi. Jesus Cristo ressurreto. Não corrupto, um corpo glorificado, assim como nós teremos. Assim como a cruz de Cristo é fundamental para a salvação, pois sem a morte sacrificial dele na cruz, ainda estaríamos mortos em nossos pecados, sem perdão, não redimidos, não salvos, não amados por Deus. A ressurreição é fundamental para que o Evangelho seja pregado nos dias de hoje. Era naquela época e continua sendo hoje. É a mensagem, a esperança de que todo aquele que nele crê também um dia ressuscitará, terá um corpo semelhante a seu Salvador, um corpo glorificado. Mateus 28, 5 e 6. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Os anjos estavam onde? Lá no sepulcro. Já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar aonde o Senhor jazia. Amém? Esse é o Deus que nós cremos, que venceu a morte. E o anjo, ele chancela isso, ele valida isso. Então, o maior resultado e prova da ressurreição é o túmulo vazio. Por isso que quando nós associamos a cruz de Cristo, ali atrás, Cristo não está na cruz, porque ele já fez a sua obra. E o túmulo sempre vazio, porque só ficou os lençóis. Por quê? Porque ele venceu a morte. Esse é o evangelho que nós pregamos, é a esperança do crente. Aguarde, irmão, aguarde, irmã, o dia glorioso em que o Senhor venha te buscar, servindo, glorificando a Deus por essa
salvação, por essa ressurreição, por essa Páscoa dada pelo Senhor. Graças pela palavra que nos exorta e que ela possa fazer a obra em cada coração. Aquele que não conhece a Jesus Cristo como Salvador, talvez esteja presente, talvez já tenha ouvido mensagem mais de uma vez. O meu desejo é que tu possa refletir sobre tudo isso que foi pregado. Talvez pela internet vai nos assistir também mais tarde, ou está nos assistindo e não crê no Salvador. Ele sofreu pelos teus pecados e Ele quer te dar vida, mas o passo é tu reconhecer isso no teu coração. Se com a tua boca confessares o Senhor, com a boca, mas precisa crer no coração que Ele ressuscitou dos mortos, será salva. Porque com a boca se faz confissão, mas é com o coração que se coloca a fé no Salvador. Então nos procure, nós podemos te mostrar na palavra de Deus como tu pode ter essa fé genuína no Salvador, a fé na ressurreição, que é fundamental para a tua vida, como foi um dia eu fiz essa decisão e muitos de nós fizemos. Que Deus, pela sua palavra, possa receber honra e glória e que nós possamos continuar fazendo a vontade de Deus. Amém?